Agora, começou. Então, né, boa tarde a todos e todas. Eu esperei um pouco mais porque eu esperava uma quantidade maior de estudantes. Não sei se alguns estão tendo dificuldade de entrar no Teams, porque as duas turmas nós temos quase 100 estudantes, então esperava um pouco mais. Mas tudo bem, vocês estão aqui, então boa tarde, espero que todos e todas estejam bem. Antes de iniciarmos, né, alguns comentários propriamente sobre o conteúdo, algumas dúvidas, eu queria destacar o seguinte, né, que o objetivo desse encontro, né, na verdade, desse segundo encontro síncrono, lembrem que ele é opcional, eu quero fazer alguns informes, apresentar algumas informações sobre a primeira avaliação parcial e também esclarecer algumas eventuais dúvidas de vocês em relação ao conteúdo da disciplina e, inclusive, sobre a primeira avaliação parcial. Como é a primeira avaliação que vocês estão fazendo, né, e nesse caso nós estamos trabalhando nesse sistema remoto, que gera um pouco de dificuldade, né? Estamos, vamos dizer assim, vocês estão aprendendo muito dessa questão, e eu quero destacar também que o segundo encontro ele está sendo gravado, como foi gravado o primeiro, e eu vou disponibilizar depois no Edmodo. Espero conseguir fazer isso hoje, porque depende do sistema. Antes, os informes, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, em relação aos informes. Eu, no primeiro encontro, eu conversei com vocês, eu falei né, que eu trabalho com pesquisa, trabalho com extensão, e recentemente eu estou desenvolvendo em parceria com a ZIP, com a agência ZIP de comunicação institucional da UFPR, toda uma estratégia de comunicação institucional do grupo de pesquisa. Então, nós criamos a página do Facebook do grupo de estudos em macroeconomia ecológica, vou colocar aqui no chat. Então, eu queria divulgar com vocês, para vocês acompanharem, né, o trabalho que eu venho desenvolvendo com os colegas, com estudantes. Além disso, nós criamos um canal do YouTube para o grupo, tanto a página quanto o canal, eles são institucionais, então o objetivo é compartilhar as publicações, compartilhar informações das pesquisas que nós estamos realizando no âmbito do grupo, tá bom? Quero destacar também para vocês, no sentido de informes também, eu sou coordenador de um projeto de extensão, então aqui está o título do projeto de extensão, para vocês saberem que também trabalho, além da pesquisa, com extensão. E eu quero reforçar para vocês, falei isso no primeiro encontro, da página profissional que eu tenho no o site, né? O site profissional que eu tenho, e convido vocês a visitarem o site, porque recentemente eu tenho participado de alguns eventos, palestras e etc., a respeito das áreas de trabalho e de temas relevantes para a sociedade. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco, né, desse conteúdo que nós não vamos ver na disciplina, porque não tem espaço para fazer isso, então vocês podem acessar aqui, com um foco mais na questão da aba do site, ali tem a aba chamada apresentações. Em publicações tem apresentações. E ali nas apresentações tem as gravações das minhas participações nesses eventos, e também quando eu utilizei material de apoio, eu também disponibilizo material de apoio, então vocês podem consultar isso. De aviso seria isso, tá bom? Então eu vou passar para a segunda parte do nosso encontro, que é falar um pouco sobre a primeira avaliação parcial, tá bom? Então a primeira questão que eu quero destacar com vocês é que a avaliação parcial ela tem peso 25 na nota final, tá bom? Na nota final média da disciplina. Lembrem que a disciplina ela é de 120 horas, então eu tentei organizar o conteúdo para ficar ali entre 25, 30 horas aulas, cada conteúdo. Então, nós teremos 4 avaliações parciais, então, somando as 4 avaliações parciais, nós temos o resultado de 100 pontos. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque quando eu enviar o edital de notas para vocês, as notas não serão de 0 a 100 para cada avaliação. Então, elas são de 0 a 25 pontos. Porque daí você não precisa ponderar, fica muito mais fácil para você saber o quão distante você está
da média final. Lembrem que a média de aprovação na UFPR, a média é 70, aprovação sem exame final. Então, quanto mais próximo você tiver de 70, né, você já tem uma ideia se você precisa estudar muito ou pode dar uma flexibilizada, vamos dizer assim, no material. Só para reforçar para vocês, a avaliação ela está agendada para o dia 28 de outubro, então é para amanhã. O conteúdo dessa avaliação é das aulas dos dias 23 de setembro a 26 de outubro, tá bom? Isso está tudo lá no plano de ensino, então vocês, né, têm esse controle do plano de ensino. A avaliação ela será composta por 10 questões, tá bom? As questões, mas cada questão nós teremos vários itens, tá bom? As questões elas serão, vamos dizer assim, fechadas. Eu não coloquei nenhuma questão dissertativa, porque isso dificulta um pouco. Também tem alguns de vocês que não têm acesso ao equipamento adequado, então isso afetaria o desempenho de vocês na avaliação. Então, todas as questões elas são fechadas, tá bom? Mas o número total de questões são 10. Essa é uma informação muito importante, principalmente para vocês que não estão familiarizados com a metodologia, com a plataforma, tá bom? Com o Edmodo, que é o seguinte, a avaliação, ela ficará disponível para resolução a partir das 18 horas de amanhã, do dia 28 de outubro. Então, ela não ficará disponível como fica o conteúdo das aulas. Então, por exemplo, vocês, pela manhã, vocês já têm, no dia da aula, o conteúdo já está disponível. No caso da avaliação, não. Então, o conteúdo ele vai ficar disponível a partir das 18 horas do dia 28. E vai ficar indisponível, ou seja, até o horário que vocês têm para resolver a avaliação é até as 23 horas e 59 minutos do dia 28. Tá bom? Lembrem que conforme o calendário da disciplina, as nossas aulas, elas são terças e quintas, e no horário noturno. Lembrem que vocês são do curso noturno. Então, por isso que a avaliação, ela está nesse horário. É um horário mais expandido, na verdade, não é o horário específico da aula, mas compreende o período da aula, tá bom? Então, é muito importante isso. Então, o período de realização da avaliação que você pode realizar, né, das 18 horas até as 23 horas e 59 minutos. No entanto, você não tem todo esse período para realizar a avaliação. Similar a uma aula presencial, nós planejamos, pelo menos eu planejo, a avaliação para 2 horas aulas, o que seria, na verdade, 90 minutos, 100 minutos, na verdade, desculpa, 100 minutos. Cada hora aula nossa tem 50 minutos. Mas eu estendi para 120. Então, o tempo para você fazer a avaliação, ele é de 120 minutos, o equivalente a 2 horas. E aqui cabe uma observação muito importante para vocês. Similar ao que acontece com as questões, né, com as atividades do Edmodo que vocês já realizaram, uma vez que você acesse a avaliação, você vai acessar as 10 questões ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso é muito importante. E no momento que você acessa a avaliação, já o Edmodo começa a contagem regressiva. Então, vamos supor, deu 18 horas, a avaliação está disponível no Edmodo e você acessa, só para... vou acessar só para ver se eu consigo acessar. Mas você pretende fazer a avaliação 8 horas da noite, por exemplo. O problema é que a hora que você acessar novamente às 8 horas, já passou esses 120 minutos, a avaliação estará bloqueada. Então, acesse a avaliação apenas na hora que você realmente se preparou para fazer a avaliação. Não acesse antes, porque, infelizmente, você vai ficar com a nota 0, porque daí você não, né, você acessou e não respondeu, não tem como liberar, tá bom? Acesse só no horário. Além disso, como limite para você enviar a avaliação é até as 23 horas e 59 minutos, o que acontece? Se, por exemplo, você acessar a avaliação às 23 horas,
significa que você não tem mais à disposição 120 minutos. Você tem 59 minutos, porque às 23h59 o sistema fecha também. Então é muito importante que amanhã você se programe muito bem para realizar a avaliação. Essas informações que eu estou passando agora para vocês, elas estão no plano de ensino que eu já enviei no primeiro dia de aula. Então não tem nada de novo, tá bom? Então tudo isso já estava lá. Eu estou apenas reforçando para vocês, porque eu percebi em alguns contatos, foram poucos, quero destacar isso para vocês, foram poucos contatos para tirar dúvidas, mas muitos dos contatos não eram dúvidas. Infelizmente, uma parcela dos colegas não fizeram leitura desse material da primeira aula. É muito importante isso, porque ali nós temos as orientações para vocês, né, se programarem, para vocês fazerem seu planejamento de estudo e terem um conhecimento melhor sobre a metodologia e sobre também, vamos dizer assim, as regras da UFPR, porque o plano de ensino ele segue as regras da UFPR, tá bom? A respeito da avaliação, o que eu teria para falar é isso para vocês, que era um pouco que eu estava preocupado, porque como, né, eu não sei se estava claro para vocês essa questão de que a avaliação, ela está disponível das 18 às 23h59. Então, esse é o espaço de tempo que vocês têm. Só que no momento que acessou, 120 minutos para fazer a avaliação. Com isso, eu abro a palavra para vocês, para tirar uma eventual dúvida sobre conteúdo, né? Fazer uma revisão de todo o conteúdo é difícil, mas eu abro isso, eu abro esse espaço agora para tirar eventuais dúvidas, tá bom? O Vitor, né, Vitor, você tinha perguntado, cadê? Ah, o Vitor está aqui ainda. O Vitor tinha perguntado sobre uma questão da fisiocracia, né? Então, na verdade, a fisiocracia, diferentemente do mercantilismo, a fisiocracia defendia, sim, o laissez-faire, tá bom? Então, os fisiocratas, eles, vamos dizer assim, eles que, que tratam na economia, isso no início da economia, da importância do livre mercado, ou seja, que o mercado ele ajudaria os países ou as nações a serem ricas, tá bom? No caso do mercantilismo, como o mercantilismo ele defendia o controle, por exemplo, das importações, justamente para que os países ou nações tivessem saldos comerciais maiores, você teria a intervenção do governo ou do Estado. Então, portanto, você não tem um livre mercado. No caso, os mercantilistas, desculpa, os fisiocratas, sim, eles defendiam o livre mercado ou laissez-faire. Ana Júlia, o microfone está aberto, você pode também falar, tá bom? A prova, sim, Ana Júlia, as questões da prova, todas elas são fechadas, tá bom? Não vou falar que todas são de alternativa A e B, porque tem também aqueles outros formatos que eu coloquei para vocês nas atividades. Mas as questões vão seguir aquele padrão lá. A única coisa que eu posso adiantar, que isso aí é certeza, nós não teremos questões de falso e verdadeiro, porque tem uma restrição no sistema que eu não consigo fazer esse tipo de questão. Então, eu mesclei questões com múltiplas escolhas, né, múltiplas respostas, questões com uma única resposta certa, ou questões, e agora eu estou em dúvida, não lembro, sério mesmo, não lembro, por exemplo, aquela de combinar colunas, que eu fiz uma para vocês na aula de metodologia, se não me falha a memória, tá bom? Mas elas serão questões fechadas, eu não vou fazer questões abertas. De nada, Ana Júlia. Vitor, consegui esclarecer, Vitor? Sim, sim, sim. É, nesse sentido que o senhor falou, eu estranhei um pouco também sobre esse assunto, né? Porque o Quesnay, né, por exemplo, da fisiocracia, ele é francês, né? Então, eu acho que ele acaba sendo, eu acho que data também, né, 1700 e alguma coisa, então é meio perto da Revolução Francesa, né? Então eu achei estranho, tipo,
o Kesney não defender exatamente isso, sabe? Tipo, do jeito que é colocado na questão, parece que, tipo, não, eles não, sabe? Uhum. Mas no caso, Eu abri não. a questão aqui. Na verdade, a questão ela tá da seguinte forma: ela é falso e verdadeiro, né? Sim, E daí você tem os fisiocratas defendiam o livre mercado ou laissez-faire. É porque, né, livre mercado ou laissez-faire é no sentido de, né, eles são equivalentes, por isso que não é né? Porque vamos dizer assim, uma tradução, né, livre, no sentido bem livre, né? Laissez-faire seria livre mercado também. E vejam que daí lá na mesma questão você tem os mercantilistas defendiam livre mercado ou laissez-faire, é justamente para vocês recordarem disso, né? De que, no caso, os mercantilistas eles não defendiam o livre mercado, embora, né, o comércio era considerado um importante instrumento para a obtenção de riqueza, mas como eles defendiam uma política comercial ativa, né, no sentido de que o governo deveria colocar restrições à importação, aí você não tem o livre mercado, né? No caso dos fisiocratas, você tem essa defesa pelo livre mercado. Claro que aqui eu faço uma observação, Vitor e demais, que na verdade aqui você tem ainda uma nascente economia, na verdade você ainda nem, né, muitos historiadores da economia nem consideram propriamente mercantilistas, fisiocratas, como de fato um corpo teórico. Na verdade, são muito mais ideias, sabe? Você começa a ter um tratamento um pouco mais sistematizado da economia quando você vem com Adam Smith, com Davi Ricardo e assim por diante. Ali você começa a ter vamos dizer, um estudo muito mais sistematizado da economia. Nesse momento, ele é muito mais uma reflexão, tanto que no caso do Quesné, né, ele é médico. O estudo dele de economia vamos dizer, é quase como um hobby para ele, tá bom? Mais alguma dúvida? é, Tanto, eu, pode eu falar. tenho várias, na verdade, eu acho que eu, Pode. isso é até meio chato, mas enfim. Não vai ser chato, É... não, Vitor. O encontro síncrono, ele tem justamente por esse objetivo também. Mas, no entanto, antes, desculpa te interromper, eu quero reforçar o seguinte: vocês não precisam esperar o encontro síncrono, tá bom? Lembrem que eu tenho reforçado isso para vocês no Edmodo, tá lá no plano de ensino também. A qualquer momento, claro que tem algumas regrinhas, né? Então, por exemplo, se possível, dias úteis, né? Questões desse tipo, vocês podem entrar em contato, seja por Edmodo, por e-mail, para, né, para enviar suas dúvidas de conteúdo e dúvidas realmente sobre a disciplina também. E vocês também podem, caso por e-mail, por de modo não seja você considere que não seja um meio adequado para, né, para tratar das questões de conteúdo, você pode solicitar, por exemplo, uma reunião assim, Vitor. Ela pode ser individual, então só eu e você, mas ela pode, se outros colegas tiverem as mesmas dúvidas, podemos fazer uma reunião coletiva, não precisa esperar o segundo encontro, tá bom? Certo. Eu gostaria de perguntar um pouco também sobre o Stuart Mill, né? Eu não entendi muito bem o que ele, sabe, o que ele tratou, assim, sabe, da a obra dele, sabe? Porque eu entendi que ele coletou bastante dados, né, sobre vários mercados, etc. Mas, tipo, por exemplo, eu não saberia resumir, por exemplo, sabe, o que que ele fez, assim, para, tipo, se alguém pedisse para me explicar, eu não saberia dizer, sabe? É, Não, então, eu quero te adiantar o seguinte, né? Esse conteúdo que você está perguntando, que é o de História de Pensamento Econômico e Perspectiva, o objetivo nessa disciplina é uma introdução mesmo. E bem, olha, eu vou falar para você, uma introdução daquelas bem superficiais, tá bom? certo. Então fique bem tranquilo quanto a isso. Aqui é mais para você ter uma visão dessa Não, história do pensamento, os principais autores. Vamos dizer assim, não é para você ter um estudo aprofundado. Isso eu estou falando no âmbito da disciplina. Não significa que você, por interesse próprio, você possa buscar essas informações. Claro que eu estou aqui também para oferecer alguma orientação, Vitor, e estendo para todo mundo que está nessa sala,
fica à vontade. Porque, se não me falha a memória agora de cabeça, lá no terceiro ano, se não me falha a memória, você vai ter uma disciplina anual, Vitor, de 120 horas, que chama-se HPE. Então, ali você vai ter, de fato, vamos dizer assim, o acesso, né, tanto a material bibliográfico, quanto a própria discussão, esperamos em sala de aula, né? Esperamos que estejamos em sala de aula, a respeito da evolução do pensamento econômico. Então, ali sim você vai ter uma quantidade melhor de informações que vai te permitir esse entendimento muito mais claro de cada autor e, na verdade, até mesmo de cada escola. Então, por exemplo, esses economistas que você, né, nós podemos falar que são economistas, né, por exemplo, Thomas Malthus, Davi Ricardo, Stuart Mill, né, o próprio Adam Smith, todo esse pessoal, Davi Ricardo, eles estão vamos dizer, na escola de economia denominada clássicos. Então, eles são economistas clássicos. Então, você vai estudar o que é economia clássica, quais são os pressupostos e etc. No caso do Stuart Mill, e não só ele, na verdade, estendo isso para outros economistas clássicos, que né, você está no momento de nascimento ainda da economia como campo de conhecimento, tá bom, Vitor? Então, eles são muito mais, vamos dizer assim, uma perspectiva muito mais de, não vou falar filósofos, né, no sentido do termo, mas essa reflexão mais aberta, entende? Você está começando a ter uma sistematização do estudo em economia, mas ainda é muito mais aberto. Alguns historiadores preferem tratar esse período como uma abordagem chamada de economia política. Então, você está numa abordagem muito mais, vamos dizer assim, de reflexões mesmo. E no caso do Stuart Mill, como ele já vem um pouco mais adiante no tempo, veja, se você colocar, né, lembra, história do pensamento em perspectiva, né, o trabalho do Adam Smith, que é um trabalho que alguns, tem sempre as discussões, tá bom? Você tem que alguns autores, historiadores de economia, eles tratam que o Adam Smith, vamos dizer assim, ele é o pai da economia, principalmente, né, chamada economia moderna. Então, o que acontece? Ele publicou a obra dele ainda lá no século XVIII, 1764, se não me falha a memória, A Riqueza das Nações, tá bom? Veja, 1764. O Stuart Mill, ele nasceu em 1806. Então, pensa, a Riqueza das Nações, que é né, o principal livro que é tratado como aquele que abre o campo de estudo da economia para a construção da ciência econômica, ele tinha aqui praticamente 40 anos já de publicação. Então, você já tinha um conjunto amplo de ideias que tinham sido publicadas, né, como Davi Ricardo, Thomas Malthus e outros. Então, o que o Stuart Mill, até o próprio pai dele, o James Mill também. O James Mill, ele também era economista, só que não ficou tão conhecido, mas por que o Stuart Mill ele acabou ficando tão conhecido? Uma sistematização dessas ideias. Então, ele lê né, o Adam Smith, lê o Davi Ricardo, lê Thomas Malthus, lê todos esses trabalhos que já estavam publicados e ele faz essa sistematização da economia clássica. Claro que ele também trata de outros temas, então, por exemplo, ele trata, veja, você já tem um avanço da industrialização aqui, né, da primeira revolução industrial, então ele começa a partir dessa sistematização da economia política ou economia clássica, ele começa a estudar as consequências sociais da industrialização. Então, você já tem espaço para fazer algumas reflexões das próprias consequências, porque, veja, normalmente o pessoal coloca ali 1750, a questão né, do início da Revolução Industrial, você já está aqui com quase 60 anos. Então, ele começa a olhar os problemas, por exemplo, na distribuição de renda, ele começa a ver a questão dos problemas de justiça social, então ele começa a fazer uma reflexão, vamos dizer assim, de alguns desses problemas que surgiram ou que resultaram, né, ou que estão associados ao próprio processo de industrialização, e na verdade, hoje é conhecido, né, veja que naquela época ele estava vivendo isso.
hoje é conhecido como o nascimento do capitalismo industrial, que depois vai se transformando, né? Mas é ali naquele momento. Então, o que ele está analisando esse processo de desigualdade, de justiça social, ele está olhando na prática algumas das consequências do próprio capitalismo, tá bom? Além de outros temas que ele acabou discutindo, porque vejam que ele, né, o período dele aqui de vida, 806, 873, ele compreende também um debate, vamos dizer assim, não vou dizer paralelo, mas um debate que ocorre porque eles acabam se, vamos dizer assim, quase que como, não vou falar diálogo, né, mas como, não tenho o termo agora, mas eles estão ali, no, vamos dizer assim, analisando o mesmo objeto, mas por perspectivas teóricas diferentes, que é a questão do marxismo, do materialismo histórico, que vai contrapor a economia clássica, tá bom, Vitor? Então você tem várias coisas acontecendo, mas no caso específico de Stuart Mill, ele ele vem com essa grande contribuição que foi justamente a sistematização. Eu sugiro, caso você tenha interesse, né, além das referências que eu coloquei no no material de apoio, você tem interesse, isso aí é leitura pós. Você pode procurar um livro chamado História do Pensamento Econômico, tá bom? Questão introdutória, você pode ler um livro síntese, né, desses que chamam-se História do Pensamento Econômico. Existem vários, né, veja qual que você tem acesso e você pode ler. Inclusive, acredito que nós tenhamos, deixa eu verificar aqui, na minha biblioteca, nós tenhamos algum livro de História do Pensamento Econômico. Com certeza deve ter. Deixa eu ver aqui qual que tem. Vitor, consegui esclarecer um pouquinho? Sim, sim, sim. Deixa eu só reforçar uma questão também. É muito importante, Vitor e demais, que vocês façam a leitura do material de apoio. Veja, aquilo que tá indicado em cada aula é para você fazer no período de aula. Então, por exemplo, tem alguns textos, tem vários lá, Vitor, tá bom? Naquela biblioteca lá. Então, você pode escolher ali qual que te agrada mais, mas você tem vários bons ali, que dá para você ter esse panorama, como eu te falei, mais geral da história do pensamento econômico. Claro que o interessante, eu sempre recomendo, é a leitura do texto, se possível no original, não sendo possível no original, leia a versão traduzida, tá bom? Então, ao invés de você ler os manuais, é interessante você ler o trabalho do Stuart Mill, A Riqueza das Nações, o ensaio sobre a população de Thomas Malthus, o próprio, né, do Marx, o Capital, e assim por diante. Então, eu sempre recomendo isso. Mas o que eu estava falando antes é que nas aulas eu indico para vocês a atividade de cada aula, né? A atividade no sentido daquilo que vocês têm que fazer no horário de aula. Porque lembrem que as nossas aulas, na prática, elas são terças e quintas. Cada aula, elas são duplas. Então, nós estamos falando ali de pelo menos 100 minutos, né? Cada hora aula são 50. Então, neste intervalo de tempo, você tem que fazer aquilo que eu listo ali. Então, né, assistir o vídeo e ler os seguintes textos. No entanto, você tem as referências de cada aula. Então, estas referências são os textos básicos que vocês devem fazer, vamos dizer assim, no horário fora do horário de aula. Então, é muito importante a leitura dos textos. Claro que em alguns casos, eu coloco alguns textos de leitura, porque eu entendo que são necessários que você faça. Em outros, não. Por exemplo, tem alguns conteúdos que você tem lá apenas o manual, o material de apoio da disciplina. Mas isso não significa que você está liberado de fazer a leitura. Não, na verdade, você tem que fazer a leitura, tá bom? Então, isso é muito importante também. Pode falar, Gabriel. Depois eu passo para você de novo, Vitor. Com licença, professor.
Primeiro eu quero dizer que eu tô gostando das aulas, assim, principalmente a que eu mais gostei foi os 10 princípios da economia e como o senhor, tipo, mostrou que algum daqueles conceitos, quando combatidos empiricamente, não se sustentam, de certa forma. Mas a minha pergunta é mais geral, assim. Eu queria saber se os quiz que tem no Edmodo são um bom referencial para saber como a gente está em relação como vai ser a prova. Isso quer dizer, tipo, se as notas que tiramos nos quiz são algo para a gente se basear de como vai ser nosso resultado na prova. Uma observação, os quiz, né, como você falou, eu estou tratando eles no manual como atividades do Edmodo, na prática eles não têm nota, tá bom? Só uma observação disso, porque Ah, é, claro, eles só, claro. eles, não, eles são só usados, mas é importante fazer essa observação, porque eles são usados para controle de frequência. A resolução da UFPR, a 37.net, eles exigem que os professores tenham algum método de controle de frequência. E aí eu decidi fazer pelas atividades do Edmodo. Então, vamos dizer assim, o primeiro objetivo das atividades do Edmodo é auxiliar no controle de frequência. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, nunca deixem de fazer as questões, por quê? Porque as faltas, elas serão registradas por não fazer as questões. Se você errar ou acertar, não influencia na tua frequência, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor, você errou tudo, mas você fez. A tua frequência é 100%, tá bom? Então, isso é importante, porque senão vocês podem ficar preocupados, eu errei, vou ter falta. Não, não tem nada a ver. E a respeito da sua pergunta, né, como estamos nesse momento excepcional, vocês não estão tendo contato comigo, não estamos tendo as aulas como deveríamos, para vocês, né, tirarem dúvidas, etc. As questões do Edmodo, elas têm por esse segundo objetivo, auxiliar vocês no processo de ensino-aprendizagem. Então, né, a quantidade de acertos ou erros, vocês podem sim utilizar como um parâmetro do conhecimento que vocês estão tendo. Claro que aqui eu estou partindo do pressuposto que vocês estão fazendo as atividades depois de terem estudado o conteúdo. Essa, né, vamos dizer, essa é a lógica. Primeiro você vai lá, assiste os vídeos, lê o material, estuda, né? Porque não é só a leitura. Isso é muito importante, Gabriel. Não é, Vitor também. Não é só a leitura no material, vocês têm que estudar o material. Então, às vezes, uma leitura apenas não é suficiente para o entendimento do material. Então, você tem que estudar, anotar, entende? Confrontar com vídeo, por exemplo, para, né, para você tirar dúvidas, etc. E feito esse processo de estudo, aí sim você vai fazer as atividades do Edmodo. E ao fazer as atividades do Edmodo, o resultado você pode usar como um parâmetro, vamos dizer assim, de desempenho, né? No sentido, estou conseguindo entender, não estou conseguindo entender. Mas também é muito importante que, nesse caso das questões das atividades do Edmodo, vocês já perceberam que vocês têm a resposta imediata. Então, vocês conseguem ver o que você acertou e o que você errou. Mais importante do que você saber por que, é, mais importante do que você saber o que acertou, é você saber o seguinte: por que você acertou e por que você errou. Isso é mais importante. Tem que estar claro para você por que você acertou e por que você errou. Se isso não tiver claro, aí tenta revisar o material primeiro, então você vai lá e volta no material, porque todas as questões elas são baseadas no material do conteúdo. Então, eu não estou colocando questões estranhas para vocês. Então, todo o material, vamos dizer assim, todas as questões, elas estão no mesmo grau de dificuldade que o material trata, tá bom? Caso você faça isso, você revise o material e ainda não esteja claro por que você errou, por que você acertou, aí eu tô aqui para isso, para te auxiliar. Entre em contato e aí nós conversamos. No caso das avaliações, eu já adianto para vocês que vocês não terão a resposta. Então, porque é uma avaliação. Então, vocês vão resolver a avaliação, vão submeter a avaliação para correção, mas vocês não terão a resposta automática.
tá bom? Depois, quando eu enviar o edital, vocês terão a nota. Caso vocês tenham dúvidas, aí vocês podem entrar em contato comigo e eu tento esclarecer as suas dúvidas, porque daquela nota, entende? Aquelas coisas normais que você já tem um pouco de experiência. Gabriel, mais alguma dúvida? Ou era só isso mesmo nesse momento? Não, nesse momento é só isso mesmo, professor. E só uma adição, os textos essenciais a ler são os que você coloca lá como, vamos dizer, como participante da aula, não os que você usa como referência da aula, é isso? Não, todos. Não, todos os Todos? textos. Aqueles que estão no contexto da aula, Gabriel, eles são porque é para você estudar no horário de aula, Tá, tá bom? É como se fosse o seguinte, né? Nós temos a aula presencial. Você vai para a sala, eu apresento o material, por exemplo, se eu usar um PPT, eu posso disponibilizar, etc. Mas vocês não vão ler os textos no horário de aula. Vocês vão ler antes ou depois da aula, e aqui vale a mesma lógica. Então, eu planejei um conteúdo para vocês fazerem em 2 horas, né, em 100 minutos, 2 horas, que é o horário de aula, e aí você tem, vou dizer assim, um estudo fora do horário de aula, que seria o estudo desse material. Então, todo o material que está ali, Gabriel e demais colegas, eles são o mínimo necessário de leitura para a disciplina. É o mínimo, tá bom? Ali é o mínimo do mínimo. Então, tem que ler, se você, né, colocando num termo bem mais claro, todos os textos são de leitura obrigatória. Pronto. certo, professor, era essa a minha dúvida. Muito obrigado. De nada, legal. Vitor, você falou que tinha mais dúvidas, mas está aberto, caso qualquer um aqui pode. Eu coloquei o Gabriel na frente do Vitor, porque o Vitor já tinha feito 2 perguntas. Mas caso alguém tenha mais alguma dúvida, por favor, pode. Nós temos ainda um tempo, vamos até 7h30. Vitor, você falou que tinha mais dúvidas, pode falar, enquanto ninguém mais fala nada, em termos de dúvidas. Sim, sim. Então, em uma outra questão também do Edmodo que eu estava revisando, era uma sobre neoclassismo. E daí ela questionava se. Deixa eu até puxar aqui, né, para ficar mais de acordo, né? Uhum. Economia clássica. Eu acho que era Não. questão 4, né? Pode ser, um instante. Sim. A abordagem neoclássica ela é centrada na microeconomia. Tipo, o nosso curso, no geral, assim, ele tem uma visão, né, neoclássica, né? Isso até é até trabalhado em uma das outras aulas do começo, né? Mas eu não entendi, assim, como assim ela é centrada na microeconomia? Porque, assim, também fala da macroeconomia, né? Mas qual seria, assim, o que quer dizer, sabe? Sabe? Uhum. É, é, Começa o seguinte, lembra daquela minha observação, né? Você vai estudar mais adiante, vamos dizer assim, com mais detalhes, cada escola, os economistas, tudo, tá bom? Então, nesse momento é natural algumas dessas suas dúvidas, então não fique tão preocupado. Veja o seguinte, veja o termo, né? Então, primeiro nós temos que são neoclássicos. Isso é importante. Por que neo? Porque lembra que eu falei que nós temos os clássicos? Então, neoclássicos é uma leitura dos clássicos, só que a partir vamos dizer assim, de uma nova perspectiva. Então, começa isso. Qual que é a característica dos clássicos, principalmente com o trabalho de Adam Smith? Que o livre mercado ele é a melhor instituição para fazer a alocação e distribuição dos benefícios, ou seja, resolver os problemas econômicos básicos, né? O que produzir, quanto produzir, quando produzir, para quem produzir. Essas perguntas, elas seriam respondidas pelo mercado. Então, o livre mercado, ele é capaz disso. Você, né, deve ter visto lá a questão da mão invisível. Então, uma quantidade imensa de produtores e consumidores que eles não combinam nada, mas você tem a produção e a distribuição vamos dizer, nesse contexto que todo mundo esperaria que fosse um caos. Então, isso é muito importante, Vitor, e demais colegas. Então, o que acontece?
Para os neoclássicos, assim como para os clássicos, a maioria deles pelo menos, principalmente a Adam Smith, o governo ele não deve intervir na economia. Então, você deve deixar vigorar o livre mercado. Então, nesse sentido, para os neoclássicos, não tem por que governo fazer, por exemplo, política fiscal, política monetária, política tributária. Ele não tem, ou mesmo produzir, por exemplo, não tem que ter empresa estatal. Então, isso é muito importante. Ou seja, então a macroeconomia, na verdade, praticamente você não tem macroeconomia na economia neoclássica. Por quê? Porque eles adotam esse pressuposto de que o mercado é capaz de resolver os problemas. Os mercados, eles são autorregulados, melhor dizendo, para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, se você tem uma queda na produção e com isso tem desemprego, não precisa vir o Estado, por exemplo, dar auxílio emergencial. Não, como você tem desemprego, os trabalhadores eles estarão dispostos a aceitar um salário menor, ao estarem dispostos a aceitar um salário menor, as empresas vão contratar esses trabalhadores. E pronto, resolveu o problema. Tá bom? Então, o que acontece? Qual que é o grande foco de pesquisa da economia neoclássica? É como que essas decisões de empresas e consumidores são tomadas. E essa análise de produtores e consumidores é uma análise microeconômica. Tá bom? Então, por isso que essa afirmação, a abordagem neoclássica é centrada na microeconomia. Porque é justamente isso, o foco dela é entender como produtores e consumidores tomam suas decisões. Quais decisões? Quanto consumir, quanto produzir, quanto ofertar de trabalho no mercado. Então, por exemplo, né, você como pessoa, quantas horas você vai ofertar no mercado? Essa é uma preocupação basicamente neoclássica da microeconomia. Então, os neoclássicos, eles têm por grande foco isso, entender o comportamento de empresas e de consumidores. Espero que tenha ficado claro, Vitor. É, bem claro, bem claro. Então tinha mais a ver com essa ideia das decisões que as pessoas tomam e como isso acaba formando, como isso se liga, né, com essa coisa do mercado, da livre Uhum. iniciativa, né, do laissez-faire. Por exemplo, você também vai encontrar alguns, embora isso não seja tão convencional no sentido do termo, mas muitos vão tratar os neoclássicos pelo termo chamado de liberal, justamente por isso, porque como o Estado não deve intervir na economia, vale a liberdade econômica. Então, produtores e consumidores, eles que tomam suas decisões sem a intervenção do Estado. Então, vamos assim, quanto menor a presença do Estado, melhor, segundo a perspectiva de um economista neoclássico. Tá bom? Certo, certo. Interessante. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Só o Vitor e o Gabriel falaram aí? Mais alguém? Pessoal, aproveitem, porque né, nós não temos aula síncrona, então aproveitem esse momento para tirar eventuais dúvidas de conteúdo. E eu quero reforçar o seguinte para vocês, porque o próximo encontro nosso ele vai ser às vésperas da segunda avaliação. E eu quero adiantar o seguinte para vocês: o próximo conteúdo, que é o conteúdo de microeconomia, não é um conteúdo fácil. Ele é um conteúdo bem abstrato, bem denso, porque ali, essa primeira parte da disciplina, vocês devem ter percebido isso, é uma parte mais geral. É como se eu tivesse assim, ó, pessoal, aqui está a economia, ó. Sabe assim, falando isso bem geral para vocês, ó, aqui está a economia, é isso a economia. Agora, nós vamos começar a olhar um pouquinho, claro que é uma disciplina introdutória, tá bom? Nunca esqueçam disso, que é a introdução à economia. Então, agora nós vamos começar a olhar um pouquinho de cada parte da economia que vocês viram nessa primeira parte da disciplina. Então, a primeira parte que nós vamos olhar com mais detalhes agora chama-se a microeconomia. E a microeconomia não é um conteúdo fácil, tá bom? É um conteúdo muito complicado, porque nós vamos ver, basicamente, a discussão da microeconomia na abordagem neoclássica, Vitor, tá bom? Então, basicamente, na abordagem neoclássica, claro que eu coloco algumas informações adicionais para vocês, para contribuir para a formação de vocês,
E essa abordagem da economia neoclássica, ela não é fácil, ela é muito abstrata. Ela vai apresentar uns conceitos que vocês nunca ouviram e que não é tão e que são conceitos que não são de fácil entendimento. Então é muito importante que vocês leiam o material, assistam, né, assistam novamente os vídeos e, se necessário, né, solicitem, entrem em contato para que possamos tirar as eventuais dúvidas, porque é um conteúdo bem complicado. Já tivemos alguma coisa agora nessa primeira parte, então eu esperava que vocês tivessem alguma dúvida a respeito dessa parte, principalmente vincular essa microeconomia, porque ele não é como eu disse, não é um conceito muito fácil. Então fica um pouco, não sei o que falar, assim, com poucas dúvidas e, na verdade, poucos estudantes na sala. Eu sei que alguns trabalham, mas veja, o curso é noturno. Então, esse é um horário que vocês não, vocês estão aqui, né? Aqueles que não estão aqui, na prática, não deveriam ter outro compromisso. O compromisso deveria ser estar aqui nesse momento do encontro, né? Me preocupa porque, veja, nós temos aqui 9 estudantes e as duas turmas têm quase 100 estudantes, nem 10% praticamente, 10% vamos colocar, dos estudantes estão aqui, tá bom? Me preocupa um pouco isso. Professor, Pode falar quem? O Gabriel? isso. Gabriel, pode falar. Bom, não é uma dúvida, mas ao mesmo tempo não é, porque eu estava estudando esses tempos e eu vi que o senhor cita em um dos slides do PowerPoint de uma oposição à economia neoclássica, economia de bem-estar. Ela, eu não consegui achar muita coisa sobre ela, mas ela é, em média, relacionada ao keynesianismo e ao que chamam de sociedade de bem-estar social, welfare state. Isso mesmo, Existe. ela tá associada e ela acaba estando um pouco associada ao keynesianismo pelo seguinte sentido. Como eu expliquei para o Vitor, a economia neoclássica, ela parte do pressuposto de que os mercados são autorregulados. Mas quando você vai olhar na história, você já deve ter ouvido falar da Grande Depressão de 29. Então, o que acontece? Até 29, o predomínio absoluto na teoria econômica era a economia neoclássica, tá bom? Era a economia neoclássica, ou seja, o Estado, ele evitava entrar na economia, evitava ter política fiscal, evitava, entende, interferir na liberdade econômica dos consumidores e produtores. Mas quando você tem a crise de 29, esse pressuposto de que os mercados são autorregulados, ele não se sustenta. Por que ele não se sustenta? Porque a produção caiu muito, você teve uma grande quantidade de pessoas desempregadas, e o tempo começou a passar e a situação não melhorava, como defendia os neoclássicos. Ora, não se preocupe, logo, logo você tem a geração de emprego, e na verdade, os economistas neoclássicos eles trabalham quase como uma situação automática, ou seja, não é para demorar. O ajuste ele é rápido. Só que acontece que o ajuste não veio. E as pessoas ficando desempregadas e desesperadas, porque você não pode esquecer que trabalhadores são pessoas, e pessoas são seres biológicos, precisam comer e pagar suas contas. Então você tem um fôlego de desemprego muito pequeno, então as pessoas ficam impacientes. Diante disso, primeiro o Estado ele começou a adotar daí políticas, vamos dizer assim, intervir na economia, seja gastando na economia, seja contratando trabalhadores para fazer qualquer coisa. E nesse contexto, o Keynes ele desenvolve a pesquisa dele e publica em 36 a teoria geral. Veja que a crise foi em 29, mas ele só publica o trabalho dele em 36. E aí ele já usa essas experiências. Então, o Keynes ele vem trazer essa questão, olha, em determinados momentos, o governo precisa entrar na economia, não tem jeito. Por quê? Porque os mercados não são autorregulados. Então o Keynes ele vem mostrar a importância da política pública, mas não a política pública, vamos dizer assim, de qualquer jeito, não. Uma política pública planejada. Mas a partir disso, veja, agora você tem, vamos dizer assim, um aval teórico
para a ação do Estado, que você não tinha com a economia neoclássica. Aí você começa a ter, vou dizer assim, o desenvolvimento de outras abordagens, dentre elas a chamada a economia do bem-estar social, ou welfare states. Mas aí o welfare states ele vai muito mais nessa questão vamos dizer assim, de uma economia normativa, em que você vai tentar desenvolver conhecimento para auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas. Nesse caso, por exemplo, políticas públicas de bem-estar social. E poderia-se dizer, então, que são duas perguntas que eu tenho, na verdade, que então essas economias de bem-estar social do Arthur Pigon são derivadas do keynesianismo, e a outra dúvida é, seriam os países nórdicos, Finlândia e esses que estão sempre líderes de IDH, keynesianos ou economias de bem-estar social? Eu vou falar para você que classificar as economias, vamos dizer assim, por escolas de economia é bem complicado, não é algo tão simples assim. Tá. O que eu te diria é o seguinte, os países europeus, eles têm um viés de proteção social muito mais presente do que, por exemplo, os Estados Unidos e países que se alinham com os Estados Unidos. Entendeu? Eu te coloco dessa forma assim. Eles olham a questão social um pouco diferente. Eles acabam reconhecendo que o mercado tem suas limitações. E aí, claro que eles vão, né, como qualquer governo, eles vão adotar medidas. Então, classificar assim de maneira muito mais categórica, eu vejo com um certo cuidado, porque na verdade isso vem de uma questão muito mais, vamos dizer assim, de sociedade. Porque veja, o governo ele não vai fazer nada se a sociedade não apoiar que ele faça. Então, por exemplo, se a sociedade apoia de ter políticas públicas ativas, falar que o governo é isso, não, veja, você tem um apoio social ali nesse sentido, entende? E a sociedade nem sabe, às vezes, o que é keynesianismo, o que é welfare states e coisas desse tipo. Vamos dizer, esse debate mais teórico, porque nem todo mundo é economista ou estudou economia da forma que vocês vão estudar ao longo do curso. Então, eu só colocaria isso. Mas você percebeu que esses países da Europa, principalmente países como você destacou, os nórdicos, eles têm um olhar diferente para a sociedade, mas isso vem da própria sociedade, porque veja, para ele fazer, né, para que essas políticas de bem-estar social sejam implementadas, o Estado tem que fazer de alguma forma. Por exemplo, tem as tributações, tem, né, a questão dos gastos públicos e etc. E para isso, se a sociedade não apoiar, o governo não faz nada disso. Então, a sociedade ela tem esse viés. A tua outra pergunta era, desculpa, a primeira? Eu respondi a segunda, não respondi a primeira. Era se pode-se dizer que a economia de bem-estar social seria um derivado do keynesianismo ou não? Eu vou falar para Porque, você que eu especificamente não consigo vamos dizer, visualizar no sentido de derivação. Eu diria que a economia, né, no caso o keynesianismo, contribuiu para uma sustentação, vamos dizer assim, mais científica, mais teórica do papel do Estado na sociedade. Eu diria dessa forma. Por quê? Porque se você lembrar, eu tô tentando lembrar a data aqui, porque eu não sou muito bom com algumas datas, mas o trabalho do Pigou, do welfare state, né, da economia do bem-estar, se não me memória foi 29, não foi? É isso que eu queria ver. Eu não lembro agora. Aqui, ó, 20, na verdade nem 29. Veja, ele publicou a economia do bem-estar em 1920. E o Keynes só foi publicar a teoria geral em 36. tá. 36 também não me fala. Olha, deixa eu ver aqui, Keynes. Se foi 36 mesmo ou 37, estou em dúvida, mas acho que foi 36. Isso, foi 36. Então, vejam, 16 anos depois, então falar que a economia do bem-estar deriva do keynesianismo é complicado, né? Porque, vamos dizer assim, o keynesianismo, no sentido que nós conhecemos hoje, ele surge em 36, é a teoria geral, Certo. tá bom? Não, Então, o que acontece? Que o keynesianismo, ele pode ter contribuído
para que a economia do bem-estar social, vamos dizer assim, ganhasse seu espaço no debate. Porque, veja, ele foi publicado lá em 1920, e você tem uma baita de uma crise em 29, e a população sofreu horrores naquele momento. E nada do que você tem na economia do bem-estar de Pigou foi de fato aplicada. A sociedade estava à mercê, ficou à mercê. Por isso que o Keynes teve uma grande janela de oportunidade para apresentar o seu trabalho, e seu trabalho ter sido, vamos dizer, ter tido a repercussão que teve. Porque o momento que ele publicou foi um momento muito bom, porque a sociedade estava sentindo os efeitos da crise e, portanto, colocando em xeque a teoria neoclássica, né? A teoria de que os mercados são autorregulados. Certo, professor, era isso, então. É interessante, porque, bom, eu pelo menos, não sei se é por onde eu me informo, eu leio, eu não vejo muitas coisas sobre, especificamente, esses autores da economia de bem-estar social. Eu vejo mais sobre Keynes, neoclássicos, neoliberais e tantos outros, mas esses específicos não. Mas era isso, sim. Muito obrigado, Não, professor. mas isso é natural, Gabriel, pelo seguinte, na verdade, infelizmente, o grande domínio do ensino, principalmente, na economia, é neoclássico. Tá bom? O grande domínio da base teórica, eu sei que talvez não possa ser tão visível, né? Você está começando o curso agora, ele é economia neoclássica. Isso eu estendo, Gabriel, para todas as disciplinas, tá bom? Claro que as disciplinas que formam a base teórica de vocês é macro e micro. Aí as demais disciplinas, elas usam esses conhecimentos macro e micro. Então, essa macro e essa micro, ela é fundamentalmente, vamos dizer assim, neoclássica. Você pode até contra-argumentar. Ah, mas professor, mas a macroeconomia não é keynesiana? Sim, ela é keynesiana. Mas aí vale destacar o seguinte, que o Keynes publica em 36 a teoria geral, em 37, economistas neoclássicos, eles apresentam o que nós chamamos de segunda síntese neoclássica. A primeira foi da Revolução Marginalista, em que você tem a consolidação da economia neoclássica nessa abordagem microeconômica, e em 37, você tem a segunda síntese neoclássica, que é a leitura dos neoclássicos da teoria geral. Então, o que, que os neoclássicos fazem? Eles pegam a teoria geral de Keynes e colocam dentro do arcabouço teórico neoclássico. E aí, as pessoas mais desavisadas, principalmente aqueles que não são, né, não estudam a economia, vamos dizer assim, como um estudante de economia, um economista, eles acham que tudo é Keynes. Não, não é. Entende? Então, e aí vale a sugestão que eu fiz para o Vitor. Então, você quer conhecer um pouco de Keynes? Leia o texto original de Keynes, não vai ler um manual. Você quer conhecer o trabalho de Pigou, por exemplo? Vai ler o original. Eu sei que dá trabalho, porque são textos, primeiro, extensos, e já te adianto. A leitura, por exemplo, da teoria geral é dificílima. É dificílima. Mas você falou, deixa eu pegar aqui, eu quero pegar um. Né, você comentou de ter pouco acesso. Eu vou colocar no chat aí para você um texto de Keynes, para você ver como Keynes também escreveu coisas legais antes mesmo da teoria geral. Na verdade, esse texto eu gosto muito do texto esse do Keynes que eu vou colocar aqui no chat para você, Gabriel, porque é um texto que, para mim, é o mais importante de Keynes, tá? Até mais do que a teoria geral. E praticamente você nunca vai ler esse texto num curso de economia. Claro que, salvo comigo, né? Porque eu reconheço a importância desse texto aqui. Se você tiver um tempo, depois lê, depois você pode comentar mais adiante comigo o que você achou desse texto do Keynes aqui de 30, antes da teoria geral. Eu tinha visto que os dois Lucas tinham levantado a mão. Quem quer falar primeiro? Eu vi que levantaram e baixaram. Temos mais alguns Boa minutinhos, noite. pessoal. Boa noite, Eu, Lucas. eu ia perguntar sobre isso. Você falou e a gente até estudou sobre esse domínio na educação da escola neoclássica, né?
Por que tem esse domínio se, tipo, depois da crise de 29, você falou que a escola neoclássica perdeu bastante força e entrou Keynes e mesmo assim, depois de tanto esse tempo, a escola neoclássica ainda tem esse domínio? Daí eu até baixei a mão porque eu achei que era por causa dessa publicação de 37 que eles meio que Uhum. juntaram com Keynes ou tem outro motivo? Não, acontece o seguinte, né? Uma das virtudes e também uma das fragilidades da economia neoclássica é justamente que eles adotam como base metodológica, Lucas, a física mecânica. E aí você vai perguntar, mas professor, o que que isso tem a ver com economia, né? Na verdade, adianto para vocês que a economia tem várias abordagens dentro da economia, tem muita relação com outras áreas do conhecimento. Começa aí. E no caso da economia neoclássica, nós não temos tempo para estender muito, mas se você bem breve, a base metodológica, ou que nós chamamos de epistemologia, da economia neoclássica é física mecânica. E aí você vai me perguntar, mas qual que é a vantagem disso? Vocês acabaram de vir do ensino médio, então vocês sabem o que que é a física mecânica. É uma física que nós chamamos física determinística, né? Você calcula tudo, né? Você calcula onde está um planeta, você calcula onde estará esse planeta daqui a 1000 anos, você calcula os eclipses, você faz cálculos, né? Determinísticos. Como você é um guru, né? Então, por exemplo, né? Um cometa vai passar perto da Terra daqui a 200 anos. Você consegue fazer esses cálculos usando a física mecânica, tá bom? Então, o que acontece? Isso é um atrativo imenso, né? Porque, veja, você praticamente você consegue prever o futuro. E essa abordagem foi trazida para a economia. Então, os economistas neoclássicos, o sonho deles, na verdade, é que a economia seja uma física mecânica. Ou seja, que você consiga prever a taxa de juros, prever o desemprego, prever o PIB da economia, você consiga fazer esses cálculos determinísticos. Tanto que vocês vão ver, principalmente, vou dizer assim, a face da economia neoclássica, vocês vão ver em microeconomia. Microeconomia é a face, ali vocês vão ver o que é microeconomia neoclássica. E ela é essencialmente matemática. Só que quando você vai isso para o dia a dia da economia, para quem não conhece economia, isso aí é uma maravilha. Por quê? Porque você pergunta, a pessoa te dá um número. Entendeu? Você tem algo, vamos dizer, muito mais objetivo. Se aquele número tem algum valor de fato, é um problema secundário. O importante é que você tenha uma resposta direta e objetiva. Então, isso foi um grande atrativo para você ter, vamos dizer, essa disseminação e esse domínio da economia neoclássica. Entende? E ali vem outras coisas também, vem questões ideológicas, esse pressuposto da mão invisível, né? Essa analogia que o Adam Smith faz da mão invisível, né, de que nós estamos exercendo a nossa liberdade. Isso também tem um apelo ideológico na sociedade. Ah, o Estado determinando o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, o que eu vou consumir. Ah, tá tolhendo, né? Nós estamos vendo isso hoje, esse discurso inclusive. Então isso você tem um apelo também ideológico. Mas ninguém se pergunta, vamos dizer, de maneira muito mais crítica da economia neoclássica. Então, com isso, a economia neoclássica, além de outros fatores, estou sendo bem breve aqui, tá bom, Lucas? Peço que compreenda isso. A economia neoclássica, ela ganha domínio no ensino. Mesmo com Keynes, não significa que a economia neoclássica, ela, vamos dizer assim, quando Keynes vem, ela morre, porque lembre que Keynes, ele contribui para a macroeconomia, mas ele não contribui para a microeconomia. E a economia neoclássica é essencialmente micro, ou seja, a economia neoclássica continua, ela só perde espaço no sentido de política pública. É só isso que ela perde espaço, mas ela está viva ali. Então, quando o keynesianismo entra em crise, lá por volta da década de 70, a economia neoclássica revive. Por isso que eu falei que a economia neoclássica é muito associada com os liberais, tá bom? Porque é uma economia liberal, a economia neoclássica. Claro que você tem outros conceitos e outros tipos de abordagens da economia liberal, por exemplo,
como que da economia austríaca, por exemplo, os economistas austríacos, eles não se identificam com os economistas neoclássicos. Eles, na verdade, se sentem até ofendidos quando você fala que os economistas austríacos são economistas neoclássicos. Não, entende? Então, você tem várias outras abordagens também do liberalismo. E, em função disso, eles têm, né, eles acabaram dominando. Então, veja, para você mudar uma estrutura, nesse caso, que isso é uma questão estrutural, veja, você tem economistas neoclássicos ou liberais no governo, como professores, como editores de revistas, chefes de departamentos e etc, etc, etc. E como eles acreditam nessa teoria, e aí eu vou fazer um parênteses para vocês, vocês estão entrando numa área, pessoal, que tem muito de dogma. Por mais que a realidade não sustente aquilo que você acredita, os economistas continuam acreditando. Entenderam? Então você tem uma grande parcela dos economistas neoclássicos, eles é como se fosse uma religião. E aí veja, se você não é neoclássico, você tem uma restrição para entrar, vamos dizer assim, para você fazer essas mudanças. Entende? Essa mudança, por exemplo, no ensino, como você colocou. Eu vou colocar aqui uma iniciativa que tenta ser uma alternativa ao ensino neoclássico, que chama-se o projeto Coricom, que eu cheguei até a compartilhar com vocês no primeiro dia de aula. É um projeto bem interessante, eu convido você a consultar. Tem um outro também bem interessante, que é o Think Economics, também. Essas iniciativas, Lucas, elas surgiram justamente em razão da crise de 2008, porque nós estávamos num domínio liberal até 2008. E o que acontece? Às vésperas da crise, desculpa, de 2008, vou usar a seguinte história para vocês. Pensa você na beira do abismo, desequilibrado, posto a cair, e chega um economista neoclássico e fala para você, não, você não vai cair. Está tudo muito bem. Foi mais ou menos isso. Grandes economistas neoclássicos, à beira da iminência da crise de 2008, eles falavam que estava tudo bem. Então, isso manchou a credibilidade deles. Alguns estudantes, se vocês lembrarem da aula ai, qual que é a aula lá do... Deixa eu ver aqui qual que era a aula que eu... Só um pouquinho. Aula de metodologia, lembrei agora. Vocês vão ver alguns slides que eu coloquei com notícias de estudantes se rebelando contra o ensino de economia. Então, você teve uma grande revolta, uma grande insatisfação de estudantes, porque, pô, por que eu estou aprendendo isso se ele é incapaz de ver a realidade, de entender a realidade que estava acontecendo? E aí você tem essas iniciativas aqui. Por exemplo, o projeto Coricom e o Rethinking Economics. Muito interessantes que vão tentar, vamos dizer assim, superar essas lacunas e propor um estudo que eles chamam mais plural, tá bom? O Felipe aqui. Sim, Luiz Felipe, eu já falei da prova de amanhã, mas na verdade na verdade só recordei informações, Luiz. São as informações, eu posso falar rapidamente, são as informações do plano de ensino, sobre o horário da avaliação, a pontuação da avaliação, e quero destacar, eu vou destacar no final também de novo, que a avaliação ela tem a duração de 120 minutos. Então, você só deve acessar a avaliação se você tiver esse tempo para fazer. A avaliação ela ficará disponível das 18 horas às 23h59, então ela não estará disponível antes das 18 horas. Você não recomendo você acessar a avaliação muito próximo das 23 horas e 59 minutos, por quê? Porque independente de você ter 120 minutos, chegou 23h59, acabou o tempo. Então, você tem que fazer a avaliação dentro do período, mas considerando esse espaço de 120 minutos, tá bom? Antes de passar a palavra para você, Vitor, passar para o Lucas aqui, o Cristiano. Pode falar, Lucas. Boa noite, professor. Tudo Boa certo? noite. Consegue me ouvir bem? Certo. Tô te ouvindo Bem, bem.
O senhor falou que, digamos, até 1930 tinha essa predominância de uma escola mais liberal de pensamento, né? E eu tenho uma curiosidade, em relação ao governo a política de ensinamento do Rui Barbosa, que, se eu não me engano, foi em 1890, por lá, né? Ela se baseava em qual escola de pensamento, sendo que, digamos, o keynesianismo ainda não estava desenvolvido. Eu vou te levar a mesma resposta que eu falei agora há pouco, que foi para o Gabriel. É difícil você fazer esse tipo de associação, ainda principalmente nesse período aí que você está falando, entende? Você não tinha, por exemplo, nesse momento, nem mesmo a escola neoclássica, porque a escola neoclássica, veja, era europeia. Se você lembrar lá do material que eu apresentei para vocês, a escola neoclássica é resultado da, da Revolução Marginalista, e ela ocorre, a Revolução Marginalista, tá bom? Ela ocorre ali por volta dos anos de 1870, e ela ocorre de maneira fragmentada, então você tem o Karl Menger, Walras e Stanley Jevons, como os três expoentes da Revolução Marginalista, eles publicam os trabalhos dele de maneira independente, e só depois, agora acho que 1890, se não me falha a memória, o Alfred Marshall, ele faz o que nós chamamos de primeira síntese neoclássica, que é justamente recolher esse material da Revolução Marginalista, organizar e sistematizar, similar ao que o Stuart Mill fez com a economia clássica, tá bom? Então vejam, esse conhecimento, né, ainda mais naquele momento, ele não é difundido tanto assim dessa forma, né, tão rápido como nós temos hoje. Então fazer esse tipo de associação, eu falo para você que é temerário, entende? A menos que você tenha uma pesquisa com documentos originais, então, por exemplo, uma carta, um escrito do Rui Barbosa, em que ele, por exemplo, cita os autores, por exemplo, Stanley Jevons e etc., eu vou falar para você que eu não me sinto seguro em fazer esse tipo de associação, entende? Que é mais complicado, você precisa fazer uma pesquisa. Como eu não sou historiador, não tive ainda acesso a uma pesquisa que fizesse esse tipo de associação, por exemplo, com o Rui Barbosa, tá bom? Beleza, Vitor, professor. Obrigado. tá bom? Então, a minha sugestão é nesse sentido, teria que fazer uma pesquisa mais, né, como eu disse, em documentos originais, para você ver que os historiadores fazem isso, quando eles querem descobrir, por exemplo, se você tem a influência, na verdade, eu não diria no sentido que você perguntou, né, uma política, não, se ele teve influência de conhecimentos associados à economia neoclássica. Então, como que você vai fazer isso? Fazer essa busca em textos originais para tentar identificar essas pistas, entendeu? Então, por exemplo, o Rui Barbosa leu esses trabalhos? Eu não sei, para você, sou sincero, não sei se ele leu. Ele leu esse trabalho. É algo, por exemplo, que você tem às vezes, o tal economista leu aquele trabalho? É difícil, você tem para saber se ele teve influência, entendeu? Para você verificar se ele teve uma influência. Pode falar, Vitor, faltam 5 minutos, mas temos tempo ainda. Ah, certo. Essa, na verdade, é uma curiosidade. Eu vejo que um assunto meio recente, assim, né? Mas, por exemplo, esse termo, neoliberalismo, eu acabo escutando muito ele, assim, mas por exemplo, eu não saberia dizer quem são os autores neoliberais, né? E daí Hum, eu dei uma olhada, por exemplo, na nossa breve introdução ali que a gente teve da última aula, não há esse termo, né, assim, mas eu percebo que em um debate mais popular, assim, é amplamente falado isso, né? Eu queria saber, tipo assim, é, o que essas pessoas estariam falando, assim, né? Tipo, os neoliberais são quem, assim, uhum, é o novo clássico? É um neoclassismo? É uhum, um retorno das obras do liberalismo? Talvez escola austríaca? Quem são, né? Porque uhum, eu não vi muito assim, sabe? Eu acabei querendo perguntar mesmo para um corpo docente mesmo, sabe? uhum. Porque se vê muito por influenciadores e esse tipo de coisa, né?
É, eu te diria o seguinte, né? Isso vale para todo mundo que está aqui na sala. Esse discurso, vamos dizer assim, mais, vou colocar popular, tá bom? Que não é um discurso mais acadêmico. Essas pessoas, na maioria, nem sabem o que estão falando. Vou ser sincero, tá bom? Isso não vale apenas para o termo que você usou, por exemplo, neoliberal. Vale para comunismo, socialismo, e vai até mesmo, Vitor. Essas pessoas, olha, tenho quase certeza, não sabem nem o que é capitalismo, tá bom? Tenho quase Certo. certeza. Isso aí então, eu te diria dessa forma. Não dá para falar nesse sentido. Agora, dentro de um ambiente né, científico, de pesquisa, na verdade, essas classificações hoje elas não são tão simples. Claro que, como eu disse, você tem um predomínio vamos dizer assim, do ensino neoclássico, por quê? Porque você tem alguns pressupostos que estão presentes e que são característicos da economia neoclássica. Posso citar alguns para vocês. Por exemplo, nós temos o pressuposto do homos econômicos, ou seja, que os indivíduos eles são seres calculadores. Então, cada decisão que eles tomam, eles fazem uma análise custo-benefício. Então, isso é uma característica neoclássica, quase que exclusivamente neoclássica. Você tem, como eu disse, por exemplo, a epistemologia mecanicista. Como vocês vão ver no nosso curso, tanto de matemática, de modelos matemáticos, né, essa abordagem mais determinística, isso vocês vão ver naturalmente. Na verdade, isso no dia a dia da pesquisa, isso é uma crítica muito grande, porque estão convertendo a economia numa engenharia, entende? Uma matemática econômica. E você tem outros, por exemplo, análise marginal, e assim vai. Então, isso te permite, pelo menos, identificar esses traços né, e fazer esse tipo de afirmação. Ó. Predominantemente, o ensino é neoclássico. Mas quando você vai olhar esses agrupamentos, né, essas escolas, hoje você tem uma difusão um pouco maior. Mas alguns são coisas bem distintas, bem, vou dizer assim, bem sutis. Por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, que os economistas austríacos não gostam de serem chamados de neoclássico. Porém, tanto economistas austríacos quanto neoclássicos, eles compartilham muitos pressupostos. E um deles, que é, na minha opinião, o mais importante, é o livre mercado. E o que é o livre mercado? É o liberal. Só que aí você tem na história, vamos dizer assim, essa ondulação, né? Em uma hora você está, vamos dizer assim, dominando a política, porque também isso tem a ver com a política, tá bom? E não aqui a política partidária, eu tô falando política econômica, tá bom? Então, em algum momento, você tem uma política mais liberal, em algum momento, você tem uma política menos liberal. Ou seja, o Estado, está seguindo uma linha muito mais keynesiana, que é o quê? Ter política fiscal ativa. Então, você tem esses altos e baixos. E em função desses altos e baixos, aí você começa a ter esse surgimento. Então, por exemplo, neoliberais, neo-institucionalistas, como que é, novo clássicos. Na verdade, você tem uma quantidade hoje de, vamos dizer assim, não sei se posso falar que é adjetivo, me fugiu o termo agora, mas, por exemplo, esse neo, novo, por exemplo, pós-keynesianos, etc., que acabam dificultando um pouco essas classificações, porque daí você tem diferenças pequenas, mas a essência você tem. Então, no caso dos neoliberais, lembra, não nesse discurso popular, estou falando Sim, dentro da sim. academia, seria para representar, vamos dizer assim, essa volta dos liberais, entendeu? Compreendi. Claro que eles não são exatamente iguais, né, aos liberais, vamos dizer assim, de períodos anteriores, mas aquilo que, vamos dizer, que você tem grande característica de um liberal é justamente essa questão de que os mercados representam a melhor instituição para resolver o problema econômico, ou seja, então vamos minimizar a participação do Estado ao máximo possível. Então, os liberais, eles têm essa característica. Claro que daí, quando você vai para a política, você tem algumas divergências, entendeu? Mas, na essência, eu sempre tento olhar essas questões desses pressupostos centrais. Então, por exemplo, aqueles que defendem a ausência do Estado na economia, seja como produtor, executor de políticas, né, políticas ativas, por exemplo, monetária e fiscal, eles estão nesse grupo de liberais. Daí eles têm algumas diferenças, como, por exemplo, os austríacos e neoclássicos. Os dois defendem o Estado mínimo, mas eles têm algumas divergências
de como ter esse estado mínimo, entendeu? Pode falar, Lucas, vamos encerrar agora, tá bom? Essa é a última, daí eu vou fazer o fechamento. Beleza, vou falar aqui rapidinho. Só mais uma curiosidade. Eu acho que ano passado, quando tinha, ou esse ano, quando tinha as eleições americanas, eu ouvi muito falar de uma tal de teoria monetária moderna, que digamos que era uma nova abordagem econômica. O senhor podia falar um pouco sobre ela? Na verdade, não é, já te adianto, não é uma abordagem nova. Acontece o seguinte, né? Como você tem esse domínio da, da economia neoclássica, aquilo que não está alinhado com a economia neoclássica fica à margem, fica nas exceções, como acho que foi o Gabriel que falou, né? Que eu não tenho tanto acesso a esses autores. E esse é o prejuízo de você ter o domínio de uma escola. E por isso que, por exemplo, essas abordagens, tanto da Coricom e da Rethinking Economics, eles são importantes, porque eles querem dar voz para esse pessoal que fica à margem, entende, do ensino. Essa é a ideia, que é o que eles chamam de pluralismo na economia. No caso da chamada moderna teoria monetária, que não é necessariamente moderna, como eu já adiantei para você, na verdade, esse debate, vamos dizer assim, a essência da moderna teoria monetária, se não me falha a memória, já tem quase 100 anos, se não tiver mais. Temos até um professor aí que escreveu um livro no nosso departamento, o professor Fabiano Dalto, até recomendo, porque daí é um livro em português, né? E em que ele apresenta toda a história, entende? Toda a base da moderna teoria monetária. Mas na essência é o seguinte: você tem que domina, e domina até hoje, que eles chamam de neutralidade da moeda, tá bom? Então, o que é a neutralidade da moeda? Que a moeda não teria efeito sobre variáveis reais. Então, por exemplo, se eu fizesse uma política monetária expansionista para reduzir o desemprego, essa política monetária expansionista não reduz o desemprego, entendeu? Então, não adianta eu fazer política monetária. Por quê? Porque a moeda é neutra. Só que os economistas... Primeiro, a evidência empírica não mostra bem isso, tá bom? Existe todo um debate, eu não tenho tempo para detalhar tanto, mas ele é longo, e ele começa com o próprio Keynes. Então, por exemplo, o Keynes fala, não, realmente, você tem vou dizer assim, esse trade-off entre variáveis, entre efeito nominal e variáveis reais, né? Mas no curto prazo, você até teria o real sobre, né, sobre a expansão, por exemplo, a expansão monetária teria um efeito real. Mas no longo prazo, não. Você tem todo um debate em torno disso. Mas, na essência, continua vigorando a neutralidade da moeda, tá bom? Mas os pesquisadores da moderna teoria monetária falam que não. Por quê? Porque eles falam o seguinte, que a restrição para a expansão monetária é uma restrição real. Então, por exemplo, se eu tiver capacidade ociosa e fizer uma política monetária expansionista, eu não vou ter inflação, porque na essência é isso. Se você não tem efeito sobre a variável real, o resultado só é uma variação nominal, nesse caso, inflação. Mas os teóricos da moderna teoria monetária, eles falam, não, a restrição é real. Então, se eu tiver espaço, eu posso fazer essa política. Mas não é só isso. Mas vamos dizer, o grande diferencial mesmo da economia monetária, da moderna economia monetária, é o seguinte, é sobre o processo de criação do gasto público. Do gasto público e da tributação. Então, por exemplo, você escuta muito que o Estado precisa tributar para que ele possa gastar. A teoria monetária fala que não, ele não precisa tributar para que ele possa gastar. Por quê? Porque ele é o emissor de moeda. Então, na verdade, a tributação, ela é apenas para abrir a janela para que o gasto público possa ser realizado. Por quê? Porque quando você tributa as pessoas e as empresas, você reduz a renda disponível, ou seja, você reduz o consumo das pessoas que são tributadas. E aí que o Estado entra. Então, o que o Estado faz? No momento que ele reduz, né, de uma parte o consumo via redução da renda disponível, ele vai pegar esse dinheiro e vai direcionar para atividades que o mercado
não estaria ofertando de maneira satisfatória. Nós podemos citar vocês aí. Por que vocês estão numa universidade pública? A grande maioria, porque não tem renda para pagar uma universidade privada. E aí vocês vão ficar fora do ensino superior? Aí o Estado vem e oferece o ensino público. Entenderam? Então, essa é uma grande questão, que daí o que a moderna teoria monetária fala? O Estado não precisa da tributação para financiar seus gastos. Por quê? Porque ele cria a própria moeda. Mas ele pode criar moeda sem limite? Não, porque eu tenho um limite real. Entendeu? Então, você reconhece que tem um limite. Mas só que daí eles invertem. Desculpa, eles mudam toda a lógica. Então, eu não precisaria me preocupar necessariamente com equilíbrio fiscal. Por quê? Porque eu nunca vou quebrar uma economia que produza a sua própria moeda. Pense em você o seguinte, eu sei que é um exemplo bem simples. Pense se você está com fome e você coloca a mão no bolso e tem dinheiro. Se tiver comida à venda, você vai e compra. O problema vai ser quando você enfiar a mão no bolso, mesmo tendo dinheiro, e não ter comida para vender. Aí é um problema, aí é a restrição real, entendeu? Veja, quando eu falo para você, você coloca a mão no teu bolso e tira o dinheiro, é no seguinte sentido, você não trabalhou, você tem um bolso mágico, entendeu? Que você vai tirando o dinheiro conforme você precisa. Só que esse dinheiro só vai ser útil se você tiver coisas à venda para comprar. Se não tiver, esse dinheiro não tem importância nenhuma. Com o Estado, com o governo, seria mais ou menos a mesma coisa. Como o governo ele tem a autoridade de fazer moeda, ele não precisa do tributo para fazer gasto. Mas aí, por que ele faz o gasto? Desculpa, por que ele tributa? Porque ele precisa ganhar essa janela para fazer o gasto sem gerar essa pressão inflacionária. Porque daí ele vai direcionar, entende? Os recursos para aquilo que ele entende que vai contribuir mais para o bem-estar, como, por exemplo, esse caso que eu citei de vocês. Então, o Estado prefere, né, financiar o ensino superior público, porque ele entende que os benefícios desse gasto serão maiores do que se ele não fizesse. Entendeu? Por exemplo, do que se ele seguisse a lógica de deixar para o mercado. Então, os benefícios públicos serão maiores do que os benefícios privados. Sei que resumi, mas não deixar você sem resposta. Sugiro a leitura do livro do professor Fabiano. Ele está, inclusive, o livro está disponível na Amazon. Vale a pena você ter o livro, porque é um livro em português, né? Então, isso te ajuda. Tem até o site, eu não sei se você conhece o site da moderna teoria monetária, eu conheço aqui do Brasil alguns dos pesquisadores que trabalham, né? Mas eu te diria o seguinte, é uma abordagem bem interessante e vou falar para você, muito mais aderente à realidade do que o pressuposto do que nós chamamos de teoria quantitativa da moeda, tá bom? Eu vou ter que encerrar, já são 8h40, eu espero que eu tenha respondido, Lucas, mas em outros momentos a gente pode conversar, caso você tenha curiosidade. Claro que a nossa conversa aqui foi muito mais, vamos dizer assim, sobre curiosidades de vocês da economia. Eu esperava um pouco mais do conteúdo da aula mesmo, propriamente dito, tá bom? Reforço a vocês que o próximo bloco de conteúdo é bem difícil, não é para assustar vocês, mas é para que vocês estejam preparados para esse bloco, tá bom? Como eu disse, ele é essencialmente neoclássico. Eu coloco algumas questões complementares para vocês em termos de abordagem crítica, mas é essencialmente neoclássico. Mas é bem complicado porque ele não é fácil. Lembrando vocês que a avaliação está agendada para amanhã, o período de realização é das 18 às 23h59, mas vocês têm 120 minutos para realizar a avaliação. Então, por exemplo, se você acessar às 18 horas, você tem até às 20 horas para terminar a avaliação. Só que se você acessar às 18 horas, fechar o Edmodo e acessar às 9, tá bloqueado o Edmodo e lamento, não pode liberar. Perdeu a prova. Por quê? Porque essas regras estão
no plano de ensino, então já, né, vocês estão informados, estou reforçando apenas para vocês aqui. Evite também acessar muito próximo do término, então, por exemplo, se você acessar às 11 horas, às 23 horas, você terá apenas 59 minutos para fazer a avaliação. Né? Você pode falar, mas não são 120? Não, são 120 dentro do período de 18 a 23h59, tá bom? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. Destaco de novo, todas essas informações estão no plano de ensino. Então, tudo que eu trouxe aqui em termos de informação da avaliação não é nada novo, tá bom? Porque vocês precisam ter essas informações justamente para vocês fazerem isso o planejamento de vocês. Quero desejar uma boa sorte na avaliação, que tenha uma boa avaliação, né, e um bom restante de semana. E caso tenha alguma dúvida, depois, né, da avaliação de amanhã, novamente, reforço, entre em contato, tem meu e-mail, entre em contato pelo Edmordo, se necessário, podemos marcar uma conversa online, individual ou coletiva, fica a critério de vocês, aquilo que vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Mas não deixem de entrar. Eu sei que vocês têm essas curiosidades, a minha orientação básica para vocês a respeito dessas curiosidades, pessoal, não tem outro meio. Leitura. É você ler. Claro que você pode não saber o que ler, aí os professores do departamento estão aí para indicar as leituras para vocês, mas é ler, não tem outra forma, pessoal. Os vídeos podem ajudar, mas leitura. E se possível, nesse caso, né, vocês tiverem interesse, como o Vitor manifestou, leia os originais. É muito importante ler os originais, tá bom? Mais alguma coisa? Podemos encerrar. Eu estou vendo que o Lucas, você está escrevendo alguma coisa? Quer falar? Pode falar. Eu dou mais uns 5 minutinhos aí. Tranquilo, então, pessoal. Até a próxima ou até o próximo contato que vocês fizerem, tá bom? Tenham um bom restante de semana e boa sorte amanhã na avaliação, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela presença de Professor, vocês. obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, senhor. Boa noite.